Não existe função mais importante para a gente colorado do que ser presidente do clube. Porque eu acho que o dever do dirigente é estar nas ruins e não nas boas. Nas boas, todo mundo vai reconhecer o trabalho. Eu sempre fui um torcedor realmente de arquibancada, né? A minha infância, até a minha adolescência, até os meus 17, 18 anos, muitas vezes foi com meus primos na Coreia. Então, quando eu saio na rua e alguém, por um lado, me abraça, me elogia, eu sei que aquilo pode terminar no outro dia. Claro. E quando o cara me xinga, eu também sei que aquilo pode terminar no outro dia. Perfeito. Basta que os resultados aconteçam. Eu só virei presidente porque eu fiz um 2020 como vice-futebol que todo mundo estava elogiando. Mas as pessoas esquecem isso. É que o dirigente... ele só é criticado quando erra e dificilmente é elogiado quando acerta. E isso é em geral, não é o Inter. No futebol, cara, quem participa de vestiário sabe que tem treinadores com manias muito piores do que essa e que nunca foram faladas. Nós queremos terminar o ano muito bem, mas mais do que terminar o ano muito bem, a gente tem que começar o ano muito bem. Eu sou criticado hoje porque não tirei o Mano no tempo que tinha que tirar. Eu sou criticado hoje porque não tirei o Cudê no tempo que tinha que tirar. Quem responde isso? Presença Colorado, uma resenha pro torcedor colorado. Salve, galera! Presença Colorada no ar, hoje muito especial, porque nós temos aqui o mandatário do Esporte Clube Internacional, que com muito carinho vem aqui nos atender e contar um pouco da sua história e da visão do futuro do Esporte Clube Internacional. A gente está aqui em data FIFA, ele... está aqui conosco, é muito difícil de poder falar com o homem, mas ele veio aqui falar sem frescura e vamos abrir a caixa preta. Seja bem-vindo, Alessandro Barcelos, grande presença. E aí, meu velho? Grande presença. Como é que tu tá? Tudo bem? Tudo Bom bem. Momento do Inter, graças a Deus, né? Tudo que a gente quer. Tudo bem, mano. É um prazer estar aqui falando para aqueles que te acompanham, né? Para a torcida colorada, que eu tenho certeza... vê os teus programas, escuta os teus programas e pode, a partir daí também, estabelecer esse diálogo aí interessante, que a gente possa falar um pouco sobre o Inter, né? Estava devendo já essa visita há algum tempo e conseguimos aí, essas datas FIFA têm ajudado, porque permite que a gente possa, inclusive, produzir, a partir de conversas como essa, conteúdos importantes para o torcedor e para aqueles que acompanham o futebol no momento que não tem, né? Não tem jogos do Inter, né? E eu acho que isso o clube tem buscado nesse novo momento aí, inclusive de reorganização da sua comunicação, também ocupar esses espaços, né? Para que a gente possa estar mais próximo do torcedor e poder, sempre que possível, ter mais transparência nas ações. Acho que isso ganha todo mundo, ganha o clube, ganha a torcida e ganha vocês que fazem esse papel importante desse elo entre o que é a direção, o que é o clube e o torcedor. Se existe uma coisa que não podem falar de ti, Barcelos, é que tu não é um cara que conversa e que não se coloca à disposição, seja nos bons ou nos maus momentos. Isso é convicção ou é porque tu gosta da laitinha mesmo? É responsabilidade. Muita responsabilidade. A gente, quando assume um posto desse, e eu sei que tu és um colorado fervoroso, tu imagina que essa é, talvez, a função... Não existe função mais importante para a gente colorado do que ser presidente do clube. Porque a responsabilidade que tu tens com uma nação, com um clube do tamanho do Inter e com tudo que gira em torno disso, faz com que tu não basta ter essa responsabilidade, mas que tu mostre a todos que acompanham que aquilo é mais importante que qualquer outra coisa. E aí tu tem que estar nas ruins, principalmente, né? Eu até tenho dificuldade, às vezes, enfrento isso, resistência das pessoas que organizam a comunicação do clube, porque eu acho que o dever do dirigente é estar nas ruins e não nas boas. Nas boas, todo mundo vai reconhecer o trabalho, né? Mas nas ruins, se tu não aparece, né, sempre vai ter aquela possibilidade de que alguém diga que tu não estás tão preocupado com aquele momento, que tu não estás na linha de frente para resolver aquela situação. E como a gente tem vivido momentos difíceis, né, infelizmente, a gente tem que mostrar a cara. Então é muito mais assim responsabilidade, né? E aí sou criticado às vezes porque nas horas boas tenho aberto, e eu acho que é isso, o protagonismo é de quem está lá dentro de campo, dos jogadores, do treinador. Quando eu assumi o Internacional, a gente já vinha num processo gradativo de
e esvaziamento da presença do dirigente em todos os momentos. E a gente forçou muito isso quando a gente assumiu, né? De que, por exemplo, pós-jogo, quem tem que falar pós-jogo é o treinador e os atletas na zona mista, né? Se o resultado foi ruim, se a situação está difícil, o dirigente tem a obrigação de entrar e dar uma explicação. Mas caso contrário, ir lá para falar o mesmo, mais do mesmo, não fala. Primeiro, porque cansa o torcedor. Segundo, porque os profissionais da imprensa, às vezes eu lembro que isso lá no passado, né? Os jogos terminavam 11h30 da noite. Aí se esperava um tempo, vinha o dirigente falava meia hora. Depois vinha o treinador. A jornada terminava às 2 da manhã. Né? E isso cansa um pouco o torcedor. Principalmente em vitória. Em derrota, eu concordo. O torcedor quer ouvir uma explicação. E quer saber o que vai ser resolvido e como vai ser resolvido. Então a gente tem procurado mudar isso. Eu acho que foi um processo longo, mas que hoje está diferente. Hoje há um entendimento, inclusive da imprensa. Há outros clubes que já fazem isso também. E eu acho que isso torna o futebol um pouco mais profissional ainda, né? Porque a gente é passageiro no clube. Mas entra daí também aquela questão da convicção da tua capacidade, né? Quando tu tá convicto, quando tu tem discernimento, quando tu tá entendendo o que está acontecendo e muitas vezes até frustrado nesses maus momentos, tu chega, não, eu vou lá justamente para mostrar o que está acontecendo, claro, na medida do possível, porque a gente sabe que o futebol ele precisa muito desse fechamento, desse olhar interno, de que tem coisas que tem que ser lavadas dentro de casa e que é tão difícil hoje de tu conseguir manter esse ambiente, porque eu tenho uma teoria lógica que é o seguinte, meus senhores. Hoje são 40 atletas, mais comissão técnica, só que não são 40 atletas, é o staff de cada atleta, né? Então a gente está falando de 3, 4 pessoas por profissional. Então nós estamos falando de 200 bonecos. E para te segurar 200 bonecos, com a língua solta é difícil, né? Cara, é importante a tua fala, mano, porque isso mostra um outro lado que as pessoas não conseguem compreender. E é o real. E a gente lida com o interno e com o externo. E o externo tem várias opiniões. E se tu for te pautar apenas pelo externo sem a convicção do interno, tu acaba não fazendo nada. Qualquer assunto que nós colocarmos aqui, eu tenho certeza que vai ter uma divisão de opiniões. Né? E quem é que toma a decisão? É quem está lá dentro. Então, às vezes, tu enfrenta um externo, mas porque tu tem convicção que para dentro aquilo é importante. E, às vezes, o externo e o interno convergem e tu toma decisões. Por exemplo, uma troca de treinador, em determinado momento o externo quer, mas tá vendo que lá dentro tá funcionando. Para que tu vai trocar? Tu vai apostar que em algum momento aquilo vai dar certo. Compensação também tem o contrário. Não tá dando certo, o externo tá vendo que não tá dando certo, tu tem convicção, tu troca. Independente. E assim mesmo vai ter gente que vai achar que não tinha que trocar. Então, é um processo diferente. A gestão de um clube de futebol, e eu sei que tu teve experiência já na área pública, na área privada. A gestão de um clube de futebol é muito diferente de tudo que a gente já viu. Ela tem muita similaridade com elementos da gestão pública e muita similaridade com elementos da gestão privada. Mas é uma fusão de uma tudo fusão isso, né? de tudo isso. Porque tu precisa cuidar de elementos que têm influência externa. E o futebol e o time é completamente diferente. Muito né? diferente. E as decisões, por isso a necessidade, né? Um assunto que a gente tem que abordar em algum momento, a necessidade de a gente revisitar a governança dos clubes. Porque hoje a governança do Internacional, posso dizer isso, ela não te possibilita ter agilidade, muitas vezes. E tu precisa ter agilidade. Tá? Cada vez mais, por quê? Porque os clubes estão se transformando em SAFs. E não pela questão da grana que eu estou falando agora, pela questão da tomada de decisão. Perfeito. Oportunidade, questões que aparecem, questões que tu tem que ir e vir. Cada movimento de ir e vir é uma explicação que tu dá para o mundo. E aquilo vira 6 meses de explicação. Enquanto que num negócio privado, tu vai e volta. Tá tudo certo. Pivotar faz parte do negócio. Faz parte tu recuar em algum momento. Por quê? Porque financeiramente é bom para o clube. Mas aí não, mas aí tu disse que tu ia fazer isso, agora tu está fazendo isso. Mas como assim? Sim, porque aconteceu entre isto e isto várias coisas que são boas para o clube. Mas se tu for explicar tudo isso para 1 milhão de pessoas, 2 milhões, 3 milhões, porque é o universo que acompanha o dia a dia, os nossos torcedores são maiores do que isso.
Tu imagina o peso que é isso. E aí, a partir daí surgem, né, várias versões sobre vários temas, e isso acaba transformando um assunto que era para ser resolvido em 5, 6 dias, uma semana, 15 dias, em assuntos que demoram um mês, 1 ano, 2 anos. E isto, para um negócio tão competitivo como o futebol, é necessário que se tenha... E aí eu não estou dizendo que tem que dar autorização, porque a gente já sabe o que é uma autorização, né? A gente já passou por momentos difíceis no Inter, onde a autorização, o cheque em branco, deu problema. Sim. Né? Não é isto. É ter elementos que têm que ser alterados, onde tem a capacidade de fiscalização, de acompanhamento, de execução, de método, que várias empresas já têm. E nós avançamos nosso estatuto para um modelo associativo que era importante. Agora nós temos que dar um outro salto. Nós precisamos dar um outro salto nisso. Nós precisamos criar elementos de compliance, de acompanhamento e de decisões mais rápidas. Entendeu? E não só o conselho de gestão, mas o conselho deliberativo, ele tem que estar preparado para esse futebol do futuro, né? Eu quero entrar depois nessa questão de gestão, que é algo que me fascina, e acredito sim que é fundamental a gente olhar para isso. E quando a gente fala em gestão, muitas vezes até nesse mercado de inovação, Marcelo, é muito mais importante do que ser disruptivo é tu melhorar os teus processos. No momento que tu está melhorando os teus processos de gestão, e aí quando a gente fala de um clube que é baseado pela paixão, que é passional, que é construído por dirigentes amadores, que são chancelados por um conselho que também é eleito de uma maneira democrática, mas também com amadores, faz parte a gente olhar e induzir que todo esse ambiente ele também possa se capacitar e possa se preparar para o futuro. Mas, assim, eu queria entrar depois nisso, porque, primeiro, eu quero falar do Alessandro Barcelos antes de ser presidente. Porque, assim, quando tu vai falar, todo mundo, o pau pega, eu quero saber como é que é, e a gestão, e bota o dedo na ferida, porque muitas vezes é o corte legal, é o corte interessante. Mas eu acho que, até porque o Presença ele tem essa vocação, nos segue lá, né, gente? Multiplica aí, TikTok, Twitter, Instagram, estamos em tudo que é lugar. KTO, grande parceira, grande presença. Como é que saiu a tua paixão do Inter? Vem de família? Tu ia no Beira-Rio desde pequeno? Conta um pouco da tua trajetória, assim, porque tu chegou no Inter e tu foi ninja, né, meu? Porque tu virou conselheiro e acho que é o conselheiro mais novo a se eleger presidente, assim, num período pequeno. Então, né? mano, me orgulha muito isso, até às vezes me emociona, porque eu nunca pensei em ser presidente do Inter, nunca coloquei isso como um objetivo de vida, jamais, nem me passava pela cabeça isso. Eu, com criança, eu morava nos fundos da casa da minha avó, e a minha avó tinha 7 Porto em Porto Alegre, e a minha avó tinha 7 filhos. Minha mãe, acho que foi uma das primeiras filhas que casou e foi morar, construiu uma casa no mesmo terreno, nos fundos da minha avó. E os meus tios, tinha 4 tios homens, 2 tias mulheres e a minha mãe. Eram 7 irmãos. Os meus tios moravam com a minha avó, jovens, quando eu nasci, e todos colorados, né? E frequentadores do Beira-Rio. Frequentadores de não faltar nenhum jogo, todos sócios do clube. Então, eu praticamente fui a todos os jogos do Beira-Rio quando eu era criança, né? E isso foi criando aquela cultura de uma criança que em todos os seus aniversários, né? Todos, eu tenho os registros lá, vários deles, com aquelas fotos de revelação ainda, com a camisa do Inter, né? Então, meus aniversários não tinha aniversário. Isso foi como muitas crianças que a gente hoje reproduz isso. E ali por, acho que 12, 13 anos, eu fui para a escolinha do Inter, né? E aí comecei no Eucaliptos, tentando ser jogador. Então o professor Joffre era o meu treinador. Qual era a tua posição, Marcelo? Cara, eu perambulei, eu tentei várias. Mas era só no desarme. Entendi tudo, né? Era só no desarme, não era criação. Comecei ali, aí fui pro Beira-Rio quando a categoria mudou para lá, né? Aí fui aluno treinado pelo professor Adão, que era um treinador também que trabalhou com vários jogadores depois.
E quando chega no juvenil ali, eu vi que eu era do grupo 3, assim. Então tinha o titular, o reserva e eu era o terceiro. Vi que não ia dar certo, né? E decidi migrar para a carreira dos estudos. E aí me formei e bom, segui a vida. Depois fiz pós-graduação em inovação. E acho que esse assunto que tu traz aí sobre inovação é um assunto também interessante. Uma hora a gente pode aprofundar ainda mais. Mas a minha vida foi dentro do Beira-Rio, né? Foi dentro do Beira-Rio. E por questões da vida, acabei profissionalmente tocando a minha vida, me afastei um pouco, nunca militei nos movimentos políticos do Inter de forma orgânica, né? E fui chamado, ali participei, 2013, 14, eu fui convidado pelo então presidente Giovanni Luigi para ingressar no conselho, né? E aceitei o convite dele, ingressei no conselho, nunca fiz parte de grandes movimentos políticos, né? Me organizei para estar presente ali no momento difícil que foi a gestão 15 e 16, onde a gente teve, né, temas muito complicados. E em 17, quando o presidente Marcelo Medeiros assume o clube, naquela situação, na época da Série B, ele me convida para ser vice-presidente de administração, né? E eu prontamente aceitei, fruto de uma discussão também com outras pessoas que a gente acabou se aproximando muito do mundo corporativo e com ideias importantes que a gente levou até o Marcelo e o grupo que estava assumindo para que a gente pudesse executá-las, né? Eu lembro bem de uma delas, que inclusive o Fabrício Falkowski escreve no seu livro, né? Que foi a iniciativa de chamar a EY, a Ernst Young, para fazer, naquele momento que a gente assumia, um diagnóstico do clube. Perfeito. Porque a gente achava importante, o nosso grupo, que para assumir uma bronca dessa, a gente tinha que saber o que a gente estava assumindo, né? Qualquer lugar que tu chega, tu deveria fazer isso. Exatamente. E foi feito. E isso ajudou muito, inclusive, aos processos depois que se desencadearam, né, de descoberta de ações que foram feitas. Sim, porque gera os apontamentos, em cima daqueles apontamentos, Tu age. como se fosse na coisa pública, tu ter uma boa relação com o Tribunal de Contas, Exatamente. não fiscalizatória, mas de preventiva. E dele te Te dar dá o os caminho caminhos. para te buscar E a justamente gente- essa governança. E a gente assume essa função, e eu fiquei ali. Então, eu assumo o conselho em 2015, né? Sou sócio do Internacional desde 1980 e poucos. Pedrinhas. Mas assumo o conselho em 2015, viro vice-presidente em 2017, fico como vice-presidente de administração 17, 18 e 19. 2020 sou convidado a ir para vice-presidente de futebol, ano de pandemia, né? Um ano difícil pra caramba. Sim. Né? E ali em 2020, então, eu saio, concorro à presidência e 21 assumo, e aí a história vocês acompanharam. Então, Onde é que tu tava no gol do Gabiru? no gol do Gabiru, eu estava em casa, Em casa? não fui, estava em casa com a minha família. Quando saiu o Fernandão e entrou Não, o a Gabiru, gente tu abriu botou a as mãos porta, na cabeça a também, gente abriu não? a porta. Quando saiu o gol do Gabiru, a gente abre a porta da casa, era um condomínio, saímos pra rua, parava de correr na rua e gritando, e aí voltamos e aquela tensão para terminar o jogo, né? Mas antes disso, essa pergunta foi... todo mundo botou as mãos na cabeça, né, mano? E foi... Agora, aquele toque é de quem conhece, né? Porque, pô, o Gabriel chegou à seleção Sim, e aquele tudo, tapa. né? E o próprio Abel, que já esteve aqui no Presença, ele disse que ele estava treinando muito, né? E que ele estava fora dos planos e que por estar treinando ele A levou, né? decisão do Yarley também, de para quem tocar, acho que 95% naquela hora pensava que ele ia tocar na direita, né? E ele tocou na esquerda e levou fé. E o Gabiru, com aquela tapinha, né, guardou, gol inesquecível, né? E a gente leva isso na memória. Mas isso, o Alessandro, né, falando um pouquinho mais disso, é um torcedor de arquibancada. Né? Sabe que nunca tu tive podia uma- me ajudar num projeto aqui que eu quero fazer, que é fazer um Presença Colorada especial, que é o seguinte: passar um dia com o Gabiru e com o Perdigão, acompanhando eles no trago, entendeu? Pra ver como é que eu chego no final dessa... não vai aguentar, hein? É, por isso que eu quero. Eu acho que viralizaria, bombaria, né, cara? Porque são duas figuras também, né, cara? E ando percorrendo vários lugares, a gente fica sabendo aí, enfim, né, ainda trabalhando pelo Inter, né? Porque no fundo eles carregam
né? E vão carregar para o resto da vida, né? São jogadores identificados com o Internacional, né? E isso é indiretamente, mesmo que não sejam, né, funcionários do clube nem nada, mas indiretamente levam a marca do Internacional, levam a história do Internacional, né? Que é a história deles, né? A história do Gabiru é... E o guri da escolinha de base lá, quando cai a ficha, tipo assim, agora eu sou presidente do Inter, meu. Então, cara, isso que eu ia dizer, Que tu não esperava, né? Tu falou que não tinha essa expectativa. E eu falo isso porque, assim... Eu quero te dizer o seguinte, eu sei que tu é um exemplo disso, né? Tua família, teu pai é um conselheiro antigo do clube, contribui muito com o clube, tu vem, né? O que eu vou falar aqui não é nenhum demérito, pelo contrário, mas é um grau de dificuldade que o Internacional permitiu, né? Eu nunca tive nenhum familiar meu no conselho, eu nunca tive a possibilidade na minha infância de frequentar setores onde eu sei que a política é mais efervescente, como as perpétuas, as cadeiras. Eu sempre fui um torcedor realmente de arquibancada, né? A minha infância, até a minha adolescência, até os meus 17, 18 anos, muitas vezes foi com meus primos na Coreia, porque a minha família, junto com meus primos, não tinha condição e a gente tinha que ir Era lá. bom de ver jogo na Coreia também. Era uma confusão. Eu via no Bar 4, era ali uma do confusão. lado da 12 também. Era uma confusão. Tá? Então, isso me orgulha muito de poder ter chegado nessa condição, né? Hoje, de presidente do Internacional, passando, né, por esse convívio. E isso me deixou muitos aprendizados, né? Inclusive o aprendizado de ser resiliente. Porque quando o cara vem da arquibancada, como eu vim, é óbvio que eu reclamei demais das direções. Né? Eu, inclusive, tinha um lema. Né? Eu não vaiava jogador. E eu brigava com as pessoas na arquibancada quando vaiava os jogadores, porque eu dizia o seguinte, a responsabilidade não é dele. A responsabilidade é de quem o trouxe ou quem o escalou. Exato, perfeito. E hoje, quando as pessoas criticam o presidente, eu tenho que entender que isto é passional. A gente é torcedor passional, a gente não é um torcedor racional 100% do tempo. Tem horas, seja na vitória ou seja na derrota, que tu sai do teu script. Não adianta. Tu sai ou porque tu comemora demais e aí perde a razão comemorando, ou porque tu tá, desculpa a expressão, puto da cara, entendeu? E vai esbravejar, e vai reclamar, e vai querer solução. Então, como torcedor, eu sei disso. Então, quando eu saio na rua e alguém, por um lado, me abraça, me elogia, eu sei que aquilo pode terminar no outro dia. Claro. E quando o cara me xinga, eu também sei que aquilo pode terminar no outro dia. Perfeito. Basta que os resultados aconteçam. Ter esta consciência te ajuda a levar a função de presidente, que é uma função que não tem nada igual. Nada igual. Porque tu tem que ter ali elementos, vamos dizer assim, profissionais, racionais, de decisão, que tem que cortar na carne, tem que tomar uma decisão de vender um jogador que é ruim, que tu não quer, mas tu tem o elemento passional, tu é torcedor, tu sofre com aquilo, tu vive aquilo, né? Tá, daí tu tá chegando, cai a ficha, sou presidente, tu tem uma estátua treinando o Inter, tu tem um projeto justamente de disruptivo, de inovação, etc. Como é que foi? Porque assim, tu te elege com um projeto que era, de certa forma, contra o projeto que estava lá do Abel. Assim. Então, tu tem uma questão de fechamento de ciclo. Como é que foi esse sentimento? Daí eu não falo para o presidente, para o cara que está ali caindo a ficha, etc., e dizer assim, não, eu tenho que fazer o que eu prometi que eu vou fazer e vou encerrar um ciclo com o Abel Braga, meu. Porque eu digo assim, é fácil criticar, e eu sou um dos caras que critica, assim, te apoiei na tua primeira eleição e te disse, fica com o Abel, não interessa, não adianta, até porque, assim, a minha concepção lá atrás era o seguinte, a responsabilidade que tu tá dando para um projeto de tirar um Abel é muito grande. E aí tu paga por isso, né? Tanto que... Mano... E aí emendando com a questão de erramos no primeiro semestre e acertamos no segundo semestre. Quando é que nós vamos acertar no primeiro, tesouro? Mano, tomar decisão na função de presidente, mesmo que hoje a gente tenha, e isso funciona, e é importante, um conselho de gestão que tu divide as decisões, é um ônus e tem o bônus. Se as coisas derem certo,
todo mundo vai elogiar. Se as coisas derem errado, todo mundo vai... E elas precisam ser tomadas. Para explicar isso, né? A gente foi eleito naquele momento. Eu não gosto de voltar lá atrás, porque isso viram... Mas vamos falar um pouquinho. A gente foi eleito com um projeto muito claro, transparente, de mudança das coisas. Bom, e eu agrego 2 fatores aqui que as pessoas ou não querem reconhecer ou fazem de propósito. Eu trabalhei para montar aquele grupo de 2020 e 2021. Eu assumi o departamento de futebol no início, em dezembro de 2019, eu assumi o departamento de futebol e a gente remodelou todo o time. O Rodrigo Caetano estava lá e nós tivemos autonomia, o presidente Marcelo Medeiros, para fazer isso. Então, aquele time que chegou onde chegou, eu tenho responsabilidade sobre aquilo. E se não tivesse dado certo, seria cobrado. E digo mais, contribuiu muito para a minha eleição. Eu só virei presidente porque eu fiz um 2020 com um vice de futebol que todo mundo estava elogiando. Mas as pessoas esquecem isso. E pela tua relação pessoal com o Cudê ali, tudo mais também. Ok, isso, né? mas isso é positivo. Claro, óbvio. Tá? 2020. Aí a gente vai... Eu não posso somente... Aí tu falasse em convicção, em questões... Eu não posso administrar o internacional... Mas foi difícil a decisão de tirar o Abel, não foi? Eu não posso administrar o internacional... Muito difícil. Mas eu não posso administrar o internacional com o que penso externo. Supondo... Vamos falar em suposições. E isso acontece. O Abel entrou e saiu do Inter quantas vezes? Quantas vezes? No mínimo 5. Ele foi demitido outras 5 vezes. Não foi a primeira vez que o Abel foi demitido do Internacional. Mas do jeito que fala, parece que foi a primeira vez que o Abel foi demitido do Internacional. Tá? É que assim, normalmente a gente demite porque tem que fechar um ciclo Pois e porque é. tem que entregar a cabeça do treinador. É que ele sai Pois num é. momento bom, né? Pois Essa é a diferença. Mas né? supondo que a gente não ganhe o Brasileiro e vá para o Campeonato Gaúcho como a gente foi e não ganhe o Gaúcho. Não ganhei não, fomos 3 operados, meses né, depois. presidente? Não, 3 meses depois. 3 meses depois. Não ganhamos, não. Fomos roubados. Beleza. 3 meses depois não ganhamos o Gaúcho. Eu sou mais elegante que ele, eu disse operado. Tá? Não, fomos roubados. O que o externo vai dizer? Não, como disse outras vezes. Terminou o ciclo, papapá, temos que ter outro treinador. Aí seria eu esperei o momento certo, porque daí o ambiente era melhor, porque... Cara, é que são questões de decisões que tu tem que tomar. Talvez ela pudesse ser tomada 6 meses depois, 8 meses depois. Eu sou criticado hoje porque não tirei o Mano no tempo que tinha que tirar. Eu sou criticado hoje porque não tirei o Cudê no tempo que tinha que tirar. Quem responde isso? Falar é fácil. Entendeu? Isso aí é... O treinador que nós trouxemos naquela época era o treinador que o Palmeiras queria e que o São Paulo queria. Sim. Os 2 clubes estavam em cima dele. Supondo que eu perca aquele treinador tudo é suposição. As coisas... Tu não tem bola de cristal. Né? Supondo que o Abel Ferreira foi para o Palmeiras, era o plano B. Plano A era o Ramírez. E o plano B de um treinador que também era desconhecido. Tinha treinado o Braga e o PAOK da Grécia. Só. Tá? E deu certo. Né? Supondo que não tivesse acontecido isso, né? E a gente tivesse perdido o treinador para um clube que estivesse ganhando na sequência do ano e nós ali no gauchão. Porra, mas tu prometeu uma coisa e fez outra. Seria o contrário, a avaliação seria também. Por que tu não teve a tua convicção se tu prometeu para a torcida, Claro. se tu ia fazer? O cobertor é curto. É aí, curto, né? cara. Deixa eu então, te- assim, mas eu não estou dizendo aqui que eu fiz certo. Olhando a história Não, para claro. trás, posso Não, e ter a feito errado. pergunta era simples. Foi difícil ou não? Foi muito difícil. Muito difícil. Só imagina. Talvez né? tenha sido... A decisão talvez mais não, difícil, Foi né? a decisão mais difícil da minha vida, como dirigente. Né? Porque eu tenho um profundo respeito, admiração pelo trabalho do Abel no Inter e pelo que ele faz, o jeito que ele trabalha, o modelo dele. Né? Aí, para aí, né, cara? Nós ganhamos do Flamengo aqui. O cara diz, é o estádio mais bonito do Brasil. Ele treinando o Flamengo, né? Ele é sensacional. Né? Então, eu acho que isso resume quem é o Abel. São decisões que o dirigente tem que tomar e que, quando dão certo, ele é louvado, né? E quando não dão... Né? E isso muda rápido as avaliações. Né? Há pouco tempo atrás, boa parte da mídia estava questionando a contratação do Roger. Não vamos esquecer isso. Né? Queria um Diniz internacional. E eu não estou criticando o Diniz, porque eu acho que é um grande treinador. Tá?
Mas É foi que- uma decisão é que nós tivemos que tomar. É que aquele momento ali, tu precisava ir numa bola de segurança. E eu até disse isso na rádio, assim. Mas é que sabe o que é? Desculpa, mano. É que o dirigente, ele só é criticado quando erra. E dificilmente é elogiado quando acerta. E isso é em geral, não é o Inter. O acerto do Roger passa muito, no meu modo de ver, por um diagnóstico simples, de que o Inter precisava trazer um profissional que estivesse estudando muito bem a Série A. Nós não tinha tempo para começar um novo projeto, sabe? E aí... E no momento que nós estamos vivendo de e aí... Fernando e Alvorada... E aí, pena que tu não me ouviu, presidente, porque lá atrás, quando tu foi reeleito, na segunda-feira eu disse o seguinte: cara, se o presidente for ninja, ele liga pro D'Alessandro hoje e chama o D'Alessandro pro vestiário. E aí, claro, levou 6 meses, tudo bem. Mas, vamos lá, tem um puta gesto de humildade aí na questão do D'Alessandro, que o Sobis foi importante, na própria questão do Roger, de trazer um cara que é identificado com o teu maior rival, e do próprio Paixão também, né? Que saiu de uma maneira constrangedora, digamos assim, no ciclo que ele fechou do Inter. E aí a convicção de olhar, não, nós temos que ir para uma bola de segurança, o cara está estudando, o cara está construindo. Isso foi fundamental para que a gente retomasse o equilíbrio rapidamente. Né? Mano, a gente se conhece um pouco da vida do clube ali. Eu já tive oportunidade de, em momentos, conversar contigo. Já tive até uma vez na tua casa lá para a gente falar sobre projetos de inovação. Acho que a gente tem que retomar isso. Mas tem uma coisa que tu pode... eu te liguei 4 vezes, tu me deu balão, eu disse, para, eu fui lá na tua casa depois. Não, depois foi. Quando ele não era presidente. Mano, mas esse episódio, isso eu quero que fique mais claro para quem te acompanha, mas para ti, especialmente, que é um cara que está muito próximo ali. Eu nunca vou colocar nenhum interesse acima dos interesses do Inter. Tenho certeza. E se tiver que fazer gesto com quem um dia falou alguma coisa mal de mim, brigou, eu vou fazer em nome do Inter. E tá tudo certo. Página virada e estamos abraçados. Tá? E isto, para mim, cara, tem que ser situação... Para mim isso básica. É sinônimo de inteligência, tá? Não é nem uma questão de valor, é uma questão de capacidade intelectual que tu tem que entender que o teu foco é esse. Cara. E se eu precisar, eu tenho 2 anos de mandato ainda. Este ano e mais 2. Se eu precisar fazer movimentos, né, que para alguns possam parecer contraditórios com a realidade, porque hoje as pessoas elas são enquadradas e desenhadas em protótipos que não se movimentam. Eu falei isso, eu vou ser isso a vida inteira, porque senão eu não tenho... Não, cara, o Inter precisa de todos. E o D'Alessandro deu uma demonstração também importante de que, independentemente de num processo eleitoral ter tomado uma posição, ele pensa no Inter. E isso eu acho que foi fundamental. E tu tá aqui hoje é emblemático, porque vamos lá, a live da campanha do Melo foi feita no Presença Colorada, o D'Alessandro estava lá, etc. Eu preciso do Mano como Colorado. Não, e tu sabe que eu vou vir aqui e que nós vamos ter um debate pensando no Inter, pensando nas coisas boas e que a gente tem que entender que a democracia ela precisa de tolerância. E tá difícil nesse sentido. Então, eu te parabenizo por esses gestos, porque eu acredito que são importantes. Agora, tem uma coisa que tu tem que cuidar, que é difícil de cuidar, que é justamente o segundo e o terceiro escalão ali que querem que um provoque o outro. Assim. Então, eu acho que nós temos que fazer um exercício enquanto conselho e dizer o seguinte, vamos segurar dos dois lados, entendeu? Mano, mas aí... Tu é um cara que, hoje, por exemplo, né, eu sei que lá no Inter aparece o nome Diogo, às vezes os caras não relacionam o Diogo ao Mano, né? Claro. Mas o Mano, o Diogo, tá lá hoje, tu estás numa comissão que tá analisando um processo de gestão temerária, na minha opinião, inaceitável. E isto é inaceitável. Da forma como foi conduzido isto, desculpa aqui, você jogar o Internacional, não vou nem falar das pessoas, porque ali gestão temerária é para todos. É para o presidente, para os vice, para todo mundo que está trabalhando lá dentro, inclusive os profissionais.
Você jogar isso para fora como uma possibilidade, você não imagina as consequências que isso já estão sendo geradas. Tá, mas tu acha que, por exemplo, dentro da comissão especial ali, a gente assinou algumas cláusulas de sigilo. Eu não falo absolutamente nada sobre isso. Não. E eu acredito que quem está na comissão especial tem a responsabilidade, são grandes colorados e não vaza absolutamente nada. O problema é essa confusão e essa lambança que existe. Mano, não, que eu tô dizendo, não de dentro da comissão e nem de dentro do conselho de gestão, assim, entendeu? Quando tu instala um processo, né, de gestão temerária, isso é muito grave. Sim. Entendeu? Isso é muito grave. E para isso macula de alguma forma, a dúvida macula de alguma forma. E aí, até entrando nessa questão... Isso me preocupa, mano. E eu sei que tu é um colorado que se preocupa com o clube, entendeu? É importante, fundamental, que isso fique claro, transparente, que a gente possa enfrentar esse processo para deixar isso muito claro, para que isso não vire uma rotina do Internacional de disputa política. Entendeu? Porque isso abre precedente para que qualquer momento abra uma... Aí você lança lá, não, eu tenho dúvida aqui, gestão temerária. Isso vai virar um negócio que, cara, a imagem do clube é muito ruim. Isso nós não podemos deixar acontecer. Bom, o Conselho tem total prerrogativa e eu respondi a todos os questionamentos que foram feitos. Nós, como Conselho de Gestão, vamos continuar respondendo. Todo conselheiro tem acesso a todas as informações que quiser, a todo momento, 24 horas. Nós temos uma preocupação com o todo. Eu vou te fazer uma pergunta, mano. Tu que tem experiência na iniciativa privada, qual a empresa que tem uma dívida, como o Internacional tem, e vai publicamente, porque isso é público, o que se fala nas reuniões do conselho, se apresenta, tu sabe que no outro dia está nas redes sociais. Né? Às vezes tem até transmissão online para os sócios. Qual é a empresa que vai divulgar a sua estratégia de pagamento de credores? Nenhuma. Sim. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro para pagar todo mundo. Não, mas vamos lá, assim, porque também daqui a pouco tu tem que sair. Aí tu abre a tua estratégia para todo mundo. Eu não vejo a estratégia dos outros clubes aberta, exposta, fratura exposta. Para todo mundo ficar dando opinião. Aí o credor que não recebeu, ele vai ver como é que ele pagou esse cara aqui. Ah, ele pagou porque esse cara aqui entrou com penhora em tal conta sob tal receita. Ele vai fazer a mesma coisa no outro dia. Sim. Porque eu tornei público aquilo ali. E isto é por isso que eu digo não existe, eu concordo contigo. Mas vamos lá, por exemplo, né, o Conselho se dividiu entre Liga Forte Futebol e Libra. Tá? Se teve ali, o Conselho teve um protagonismo para trazer a Libra para dentro do debate, tudo. Bom, tomou decisão. Tomou decisão. Eu fui favorável à Libra, porque na minha concepção os valores eram semelhantes, mas eu entendia que num país como o nosso, ficar do lado contrário de Flamengo e Corinthians, bom, a gente sabe, né? Nós fomos operados pelos dois. O Corinthians veio para cá. Agora eu sei, agora deu uma equilibrada nisso, mas tu vai entender onde eu quero chegar, que seria muito perigoso e muito arriscado. E que, ao mesmo tempo, no momento que a gente ficasse do mesmo lado do co-irmão, nós teríamos as mesmas diretrizes. Então, Ou seja, afundamos junto, que tá bom. Eu pensei na bola de segurança, mas no dia que foi aprovada a Liga Forte Futebol, eu disse, agora eu sou Liga Forte Futebol, porque eu vou torcer para a Liga. E outra coisa, inclusive, em janeiro, eu defendi que mesmo sendo um cara que acreditava que a Libra era o melhor projeto para o Inter, a vantagem competitiva da Liga Forte Futebol passava por esse adiantamento de recursos para te fazer um elenco e para te montar um time para ser competitivo neste ano, porque o dinheiro da Libra ia demorar mais para chegar. Então, assim, com SAF, com tudo, era, digamos assim, a aposta que nós tínhamos para montar um time para disputar título nacional, etc. Assim, e aí, quando a gente vai para janeiro, vai para a janela do Inter... Vamos lembrar que todo mundo elogiou, né? Todo mundo bateu palma em relação à janela do Inter, né? Ninguém na época, quando se falou em Borré, quando se falou em Thiago Maia, quando se falou em uma série de jogadores que vieram aqui, disseram, pô, não foi bom, não foi bem feito esse investimento. Não, mano, os números são números. E eles estão acontecendo. Nós estamos vendendo os nossos pacotes, que é o principal objetivo, é um bloco comercial. Nós hoje temos 12 clubes,
Nós hoje temos 6 jogos por rodada, né? A Libra tem 4 jogos por rodada, 8 clubes, né? E o valor hoje que a Libra, anunciado pela Libra, está recebendo é o mesmo valor congelado que ela recebeu nos últimos 5 anos. E eu tenho certeza que nós, na Liga Forte, vamos ter condição de elevar o nosso valor em relação ao que a gente recebia, né? E isso é muito importante, porque isso é número. Isso não é discurso, entendeu? Isso não é discurso. Então, essas coisas vão nos dando... fortalece, mas o objetivo nosso não é agora, já que as coisas já aconteceram, é outro. Era o mesmo que era antes. Nós temos que juntar as duas. E vai dar? E Tu vai acha dar, que vai dar? vai dar. Por que vai dar? A migração do Corinthians para a Liga Forte, ela já é um passo importante nesse sentido? Importante. Hoje, para te ter uma ideia, talvez tenha... Ou seja, vai ser o Corinthians que vai nos ajudar. Dos 20 clubes, dos 40 clubes da Série A e B, hoje, 9, em torno de 12 clubes no máximo estão na Libra, e os outros todos estão na Liga Forte. Ou seja, equilibrou. Quando você conta um contrato de 5 anos e que tem descenso e acesso, a Liga Forte, nesses próximos 5 anos, terá sempre a maioria dos jogos, né? Então, isso dá um tamanho ao detentor, o que quer comprar os direitos pelos próximos 5 anos, uma certeza de que ele vai ter uma grade de jogos interessante para colocar. E se tu olhar o modelo que nós estamos trabalhando hoje, é o modelo que as grandes ligas no mundo estão trabalhando, que é o fracionamento dos direitos de transmissão. Em todas as ligas está sendo assim. Não existe um único detentor. Na La Liga, na Liga, na Premier League, nas ligas de outros esportes, como a NFL, né, e a NBA. Então, com esta venda de direitos fracionados, tu tem capacidade de captar mais recursos. Mas não gera muito drama todo esse debate, porque vamos lá, tá? Qual é a minha concepção desse investimento de capital estrangeiro, seja por SAF, seja para as ligas e para tirar um pouco o protagonismo da CBF? Porque a Globo nunca usou o futebol brasileiro para expandir em termos de mercado internacional. E daqui a pouco, com a Disney comprando a ESPN, é todo um movimento nesse sentido. Os caras olham o nível de competitividade que tem no futebol brasileiro, que, no meu modo de ver, das grandes ligas do planeta, é semelhante ou maior até do que, inclusive, na Inglaterra, que virou um produto global muito por essa competitividade, por não ter só 1, 2 protagonistas. Então, tu tem todo um olhar de dizer, pô, esse é um mercado que pode funcionar, que pode ter uma abrangência internacional. Vamos botar dinheiro lá e vamos tomar conta disso. Então, ele acaba sendo um ganho para todos, né? Olha a Libertadores. Ela foi fracionada. Paramount, ESPN, Grupo Disney, Paramount, própria Globo, né? Essa é a tendência, né? E por isso que eu tenho convicção de que a forma como a gente profissionalizou isso, como é que era antes, né? E esse é o problema. Você não tinha, a gente discutia lá no conselho, eu lembro que tinha conselheiros que discutiam exatamente isso. Pô, mas quem é o nosso especialista em mercado de televisão para negociar com a Globo? Não tinha, era o presidente, eu, sabe? Cara, hoje nós temos uma estrutura profissionalizada que conhece o mercado de transmissão, que tem um investidor por trás que quer ganhar os 20% dele. Ele quer multiplicar. Claro. E se ele ganhar nos 20 dele, eu ganho nos meus 80. E hoje, então, esse trabalho tem objetivo, tem meta de resultado. Inclusive, para qualquer remuneração desse serviço, existe uma meta mínima de acréscimo. Se não tiver acréscimo, não tem remuneração. Isso profissionalizou a relação, que antes era o seguinte: o detentor de direito fazia uma grande reunião no Rio de Janeiro, pagava um almoço bom para todo mundo, levava nas estruturas gigantescas, pagava um café, sentava na frente não do dono, mas do segundo, e ali se tinha um status de uma relação muito positiva. Por trás disso, negociava em separado. Agora, mesmo que tenha tido um debate acirrado no conselho,
o Conselho também foi importante para que o Inter tivesse algumas conquistas dentro da Liga Forte. Se melhorou Sem a nossa dúvida. relação com a Liga através do debate que a gente fez no Conselho. Isso aí tem que ser dito também, né? Diria o seguinte, Diogo. Mano, o Conselho do Internacional foi o único conselho. O Inter foi o único clube no Brasil Onde o Legislativo onde ajudou no processo. O Legislativo né? trabalhou e ouviu os dois lados. Nem os clubes da Libra tiveram a possibilidade ou fizeram um movimento de levar alguém da Liga Forte lá, e nem os outros clubes da Liga Forte fizeram um movimento de levar a Libra lá. Né? Então, este processo foi muito, muito transparente e construído com todo mundo. Né? Então, por isso que quando vem os questionamentos de novo do assunto, a gente está muito tranquilo em relação a isso, porque a gente fez o processo que tinha que fazer. Né? E isto foi um processo decidido no Conselho com legitimidade. Bom, agora cabe a gente melhorar ele, né? A partir daí, E o Internacional nesse processo, sinceramente, foi protagonista. E essa parte, hoje o Internacional senta na mesa, né, com os clubes do Brasil. Estamos no Conselho Nacional de Clubes, na CBF. Somos um dos únicos 5 clubes no Brasil que tem assento. Né? Temos uma relação muito direta com a presidência da CBF, com a direção da CBF, né? de acesso, né? E de respeito, e com os clubes do Brasil, inclusive os da Libra. Né? Eu me orgulho muito disso. Claro, e a conversa ela tem sido de alto nível e continua aberta, e nós estamos construindo uma solução para estarmos juntos. E a gente está trabalhando muito para isso, o Inter. Porque, para mim, o importante é não deixar dinheiro na mesa. Os clubes têm que assumir o protagonismo. É inadmissível que a gente ainda tenha um calendário sendo discutido, como está sendo discutido agora, com um baixo protagonismo dos clubes. Sim. Entendeu? Ou seja, uma reunião de federação com o CBF, define calendário, né? E os clubes vão executar. Bom, mas se a gente tivesse uma liga, o Campeonato Brasileiro estava sendo discutido. E é direito, está em lei. É dos clubes. Mas hoje, como a gente não tem essa unidade, por óbvio, a CBF assumiu e faz isso. A gente tá deixando dinheiro na mesa, mano. Se tu somar o valor que a Globo tá pagando para a Libra, tá? E tu fizesse o reflexo deste valor para a LFU, nós estaríamos hoje assinando um contrato por mais 5 anos com os mesmos valores do que nós estávamos recebendo para trás. Isso não tem cabimento, nós estamos perdendo dinheiro divididos. Se nós estivéssemos juntos, agora, é possível... E a dor ensina a gemer, né? Vai chegar uma hora. Eu tenho mais 3 coisas que eu quero falar contigo. Eu sei que o teu tempo é muito caro aqui para nós. E tanto eu como o Marcelo gostamos da Latinha. Vocês já viram, né, cara? Se eu não cortar o homem aqui, ele vai responder 2 perguntas só. E eu sei porque eu sou assim também. E a gente conecta uma coisa na outra e vai. Tá? SAF, é muito importante da gente falar em SAF. Por quê? Tá? Vamos conseguir fazer o CT antes de fazer uma SAF. Eu acho que esse tinha que ser um pacto do Inter, presidente. Porque, vamos lá, nós tínhamos um baita... E aí vamos falar em dragagem, vamos viajar aqui. Vamos viajar. Porque ficou embaixo d'água o nosso terreno. Tá? Hoje está se falando muito em desassoreamento das hidrovias e pela enchente que aconteceu. Só que não adianta desassorear e botar a terra para o lado, porque em 2 anos ela vai voltar e vai formar ilhas ali. Será que não tem uma oportunidade de nós chegar com FEPAM, etc., num denominador comum e usar esses dejetos que vão ser extraídos para aumentar o nível lá e para nós começar? E emendando isso, assim, tá? Porque eu acho, tá? Falando em valuation, hoje o patrimônio imobiliário do Inter é um dos maiores do Brasil, né? Bom, nosso valor ali é incalculável, então isso é business, isso é quando entrar alguém aqui, isso vai entrar na conta. Bom, tem agora a questão do gigantinho, que vai melhorar, inclusive, esse valuation para trazer um equipamento do nível do resto de tudo ali, tá certo? Agora, esse dinheiro ele vem justamente pela marca, pelo poder de consumo, mas ele vem pela formação de jogadores. Então, se nós conseguíssemos construir um pacto para, olha, vamos sofrer, vamos lá, mas nós temos que entender como business, como negócio, que nós não podemos sentar na mesa com esses caras antes de dobrar o nosso valor, porque no momento que a gente consegue fazer o CT, sei lá, fazer uma conta de padeiro, vamos dizer que o nosso patrimônio imobiliário vale 2 bilhões, vai para 13,5.
Então, como conselheiro, eu Mano, queria construir esse pacto, sabe? Esse caminho que tu coloca é um caminho a ser perseguido, sem dúvida nenhuma. Mas tu traz elementos aqui que jogam, né, exatamente na responsabilidade que a gente tem de tomar as decisões, né? Tu traz uma ideia, né? A gente tem que trabalhar com a parte técnica e a gente está fazendo isso agora. Depois do processo de enchente, a gente está buscando o maior número de informações possíveis. Existe essa convicção de que, que esse centro de treinamento em excelência é a nossa convicção, é a nossa loucura, tem que ser... É fundamental, mas a gente está trabalhando, mano, o tempo todo com uma estrutura que custa, hoje, 450 milhões por ano. E a gente está arrecadando os 450. Sim. Não tem dinheiro sobrando para fazer o CT. Com este dinheiro, vai ter que cortar na carne. Cortar na carne e assumir um protagonismo muito menos competitivo dentro de campo. Tá, e não dá para vender o Gabriel Carvalho por 50 milhões de euros e construir o CT Gabriel Carvalho, tesouro. Então essa é a... E a gente bota no orçamento todo ano 150 milhões de venda de jogador. Mas esses 150 não é para construir CT, é para pagar a conta, cara. Sim. Esse é o problema. Então, por isso, nós mandamos agora para o Conselho, essa semana, para o presidente do Conselho, uma provocação no sentido de abrirmos o debate sobre o modelo de financiamento do clube, modelo de investimento do clube. Qual é o modelo de investimento que a gente quer? Como é que a gente quer trabalhar para enfrentar isso? Modelo associativo, mas vamos buscar isso. Não, modelo SAF, mas uma SAF desse jeito. Modelo... Cara, e a gestão, mano, tá no ponto zero desse assunto, para que não pare nenhuma dúvida. A gestão não desenvolveu nenhuma tratativa com ninguém, a gestão não desenvolveu nenhum projeto com ninguém. Por quê? Porque isso é um projeto do clube, não é da gestão. E nós precisamos ter os melhores nisso. Mas nós temos que nos preparar para isso. Isso. Né? E aí tem que ser geral. Não dá para nós entrar numa guerra agora. Eu quero uma coisa, tu quer outra e nós vamos brigar até... Não. Sim, tu tá preocupado com o corte, daqui a pouco o cara vai dizer assim, o Barcelos já tá com alguém, tá com fechado. Dinheiro. Não existe. Não existe isso. Tá? Mas eu também não posso ficar passivo olhando tá, isso, e o que nós porque vamos... eu vou ser responsabilizado depois. O cara não abriu o assunto, não quis discutir, passou 3 anos lá e não tocou no tema. Não. Nós estamos pedindo ao Conselho que a gente monte um trabalho, vamos chamar a 4 mãos, conselho e gestão, né? Que a gente busque apoio de quem conhece esse tema, né? Não como investidor, mas como quem pode nos abrir os caminhos e nos mostrar os modelos. Esse modelo aqui deu certo aqui, esse deu certo aqui, esse deu errado ali. Cara, e nós temos que convergir em algum modelo. Porque senão nós vamos ficar teorizando com todo mundo dando uma opinião aqui, outra ali. Isso eu estou falando em aspectos de investimento. Em aspecto técnico, CT de Guaíba. Cara, foi um trabalho de vários, vamos chamar assim, de várias gestões e gerações para chegar onde chegou. Né? E a gente está com os projetos prontos. A gente deu as contrapartidas para o governo do Estado. A gente precisava agora, era o modelo de financiamento do CT. Bom, aí vem a enchente. Nós vamos botar o dinheiro lá mesmo? Quanto que subiu de água lá, tu sabe? A gente está fazendo esse estudo mais pormenorizado. O que a gente tem, que era a informação que a gente tinha, são imagens aéreas, onde mostram, né, boa parte ou quase toda ela dentro da água. Bom, mas tem solução para isso, nós temos que estudar agora rapidamente. Ele eleva a cota, né? Como tu falasse, né? Ou faz umas estruturas suspensas, né? Ou, bom, tem uma parte do terreno que não teve problema, vamos ter que mudar o projeto, vamos ter que fazer um novo projeto executivo, uma nova licença. Tudo isso começa do zero, porque a licença que nós temos lá é para um desenho. Sim, para o projeto. Entendeu? Inclusive, para o torcedor entender... Teve estudos lá da parte de árvores históricas que não podem ser derrubadas. Isso já foi feito tudo. Imagina agora você ter que mudar o projeto. Não, o campo tem que ser mais para lá. A arquibancada tem que ser do outro lado. Cara, é tudo novo. Vai ter que levar tudo de novo para ser aprovado. Então, nós temos que chegar nessa conclusão e nós estamos trabalhando para isso. Né? Óbvio que esse ano foi complicado de retomar isso. Já demos a orientação para a nossa vice-presidente de patrimônio, onde o Gabriel é o vice-presidente, está lá os nossos executivos, para trabalharem, né, e nos trazerem uma posição técnica. Olha,
é possível, vai custar muito mais caro, não é possível, né? E nós vamos ter um risco. Porque essas decisões de dragagem são estruturais no Estado, né? E aí o Inter não tem que controle. sentar, mas aí tem que entendeu? sentar na mesa, tem que trabalhar e tem que conversar. Os caras vão pra fazer, isso, não né? vão, entendeu? O próprio CT ali, o próprio CT Parque Gigante, nós tivemos que reconstruir o CT, mano, totalmente. Ele era de paredes drywall. As paredes, para o torcedor entender, externas, foram derrubadas. Só ficou a sustentação. Nós tivemos que refazer tudo aquilo. Né? Agora, está protegido 100%? Não está. Agora, olha o desafio que a gente tem pela frente, SAF, ligas, tudo isso que está acontecendo, esse projeto se valorizar para saber o momento certo de entrar um capital. Como a gente pode unir o conselho e, sei lá, criar um grupo de trabalho, criar um ciclo de capacitação para liberar os conselheiros a participar? Como é que a gente pode estimular esse conselheiro para que ele participe mais? E eu acho isso muito importante, Alessandro, porque é dali que vai sair o próximo conselho de gestão. E não adianta nada A, B ou C construir um time, fazer um negócio, se daqui a pouco depois tu vai ter um outro processo que vai começar do zero e que vai criar ranço, etc. Como é que a gente pode acelerar esse processo de qualificação, né? E aí, assim, é uma meia-culpa que eu faço de nós conselheiros, porque nós somos apaixonados e estamos ali, todo mundo tem que fazer o que tem que fazer, etc. Não é uma crítica velada, e sim é uma preocupação pensando no futuro. O primeiro passo é entender que a eleição não é agora. Se desarmar disso, eu estou falando para todo mundo, Tá. Quem é gestão e quem não é gestão. Temos que desarmar, cara, não tem eleição agora. E vai ser ruim para qualquer um. E tu já disse isso pro teus pitbull? Muito. Mas teus pitbulls são bravos, né, tesouro? Não, mas só estão apanhando. Estão só apanhando de focinheira ainda por cima. Estão apanhando de focinheira. Mas tudo bem. Me ajuda que continuar. eu te ajudo, tá? Isso. Nós precisamos deixar claro que a eleição é lá. Segundo, eu não sou mais candidato. Não posso e nem queria, porque eu acho que a renovação ela é importante. Então, e eu não tenho compromisso político com ninguém. Tenho compromisso com o Inter. Então, isto, na minha opinião, abre o ambiente para a gente conversar. Muito. Agora, precisa desarmar. Não é normal. Mano, eu estou no Internacional, na gestão desde 2017. Eu nunca vi avalanche de requerimentos. É uma avalanche nesse ano. Desde que a gente assumiu, a gente não consegue passar uma semana sem receber um requerimento. E, aliás, requerimentos com expressões de ódio. E com dúvida o tempo todo, como se tivesse alguém fazendo mal para o Inter. E isso mexe com a gente. Claro. Porque a gente está se dedicando ao clube. E a gente não via isso antes. Então, este ambiente, e não estou generalizando no conselho, parte do conselho tem pensado assim. Se a gente não amenizar um pouco isto e não entender que a gente precisa estar junto, eu vou fazer sempre o esforço, estou aqui falando, teu programa tem audiência, para que isso não aconteça. E tenho dito isso internamente. Ontem, por exemplo, ontem, o presidente do Conselho Deliberativo, ex-presidente do Conselho Deliberativo, Sérgio Yurri, fez uma fala e viralizou, e eu quero dizer que o que ele disse, eu conheço o Sérgio, não foi uma fala... mas foi do que ele pensa também, né? Exato. É uma fala do que ele está vendo acontecer. Eu disse isso, né? Entendeu? E eu tenho acordo em relação ao que ele diz de que a gente tem que trabalhar para estar unificado, para estar junto. A questão de que ele fala, não vai ter eleição, vamos fazer uma chapa, isso é outra conversa. Isso é para mais na frente. Mas que a gente precisa pensar agora. A crítica pela crítica enche o saco. Eu né? preciso de gente me ajudando. Eu vou te dar um exemplo. Eu preciso do mano lá, eu preciso bom, de gente junto, ajudando, entendeu, tamo mano? junto. Não é... Mas quer ver um negócio, por exemplo? Ó, a única crítica que eu... Só para fechar. Mano, nós estamos num momento bom. Claro. Tu entendeu? E esse momento bom não pode ser contaminado com questões políticas de fora-campo. E, infelizmente, em algum momento isso vai no limite. Mesmo que a gente blinde e tal, a gente sabe que as pessoas leem a rede social, as pessoas leem jornal, as pessoas são informadas. Mesmo quem não está
no olho do furacão. E isso O que eu contamina. posso fazer para ajudar é assar um churrasco e botar um barril de chopp e botar... E o resto se mundo. resolve. E aí, quando vê, tá todo mundo abraçado, tá todo mundo feliz. São todo mundo colorado. A única crítica que eu te fiz em 2024, tá? Até porque eu sou um cara que pensa assim, tá? Eu apoiei o Melo, o Barcelos ganhou. Pô, eu tenho um canhão de audiência todos os dias nos programas de maior audiência da Grenal ali. Se eu sair em janeiro dando pau e pau e pau e pau no cara que tá começando um segundo ciclo, o torcedor vai olhar para mim e vai dizer assim, bom, mano, tinha de ser secador, entendeu? Sabe? Então, assim, cara, o teu primeiro ano do segundo ciclo, pô, vai lá, trabalha, faz o teu negócio. A minha única crítica, e aí é isso que eu queria te perguntar, se a culpa é tua ou do Kudê, foi a questão da centralização. Porque, eu acho que assim, quando a gente olha para o outro lado, quando tu centraliza demais, tu começa a trabalhar com gente que é mais submissa, tu começa a perder, e aí tu começa a ocupar tanto espaço. E, pô, o Kudê mudou o cara do gramado do Inter, foi, sabe? E vai centralizando, e aí quando tu tem que fechar um ciclo, o rombo que tu fez, ele é muito grande, sabe? Então, assim, até que ponto essa relação com o Kudê pareceu, pelo menos para quem está olhando de fora, que tinha uma centralização e que eu acho que os teus acertos no segundo semestre, ou do conselho de gestão, para não dizer os teus, até para não... Sim. Eu estou te dizendo que tu é centralizador e estou usando a primeira pessoa, né? Vamos ao plural. Até que ponto essa relação pessoal com o Kudê deixou transparecer esse posicionamento de ocupar muito espaço e como é importante para um presidente, para um líder, saber deliberar também, porque tu não pode fazer nada sozinho, né? Sabe que, independentemente do Kudê, Mano e os outros treinadores que tiveram, e eles são testemunhas, e isso pode ser perguntado a eles, todas as decisões no departamento de futebol são compartilhadas com os profissionais. O Kudê nunca teve esta ascensão que dizem que ele tinha. O Kudê era um integrante do departamento de futebol. Assim como o Mano foi, assim como... E todos eles tiveram a oportunidade de sentar na mesa, fazer o planejamento e se comprometerem com aquilo. Porque eu aprendi uma coisa no futebol. O combinado não sai caro. Se tu não combina na entrada, tu perde o controle. E com o Kudê foi isso, e com os outros também. Eu não quero ficar aqui falando só no Kudê, porque parece que o Kudê teve um tratamento diferente dos outros, e não teve. O Kudê teve o mesmo tratamento de todos os treinadores, e o Roger está tendo o mesmo tratamento. A mudança no departamento de futebol aconteceu porque as coisas não deram certo. Né? Mas não porque o Kudê mandava, ou o Mano, ou o fulano. Não. Cara, ontem eu dizia num outro programa que eu estava... todas as contratações do Internacional são feitas a partir de uma discussão técnica entre os componentes do departamento de futebol e chanceladas pela direção. A direção chancela no final. Mas ela surge de baixo para cima e não de cima para baixo. Né? E o treinador é um elementozinho daquilo ali. Né? E isso eu desafio a qualquer profissional do Inter estar liberado a dar entrevista e dizer como é que funciona. E eu tenho certeza que vão corroborar isso. Não existe isso. Mas liberado para dar entrevista aqui no Presença Colorada, e mais em lugar nenhum. Mas se criou uma ideia assim de que o Kudê tomava as decisões e o cara da grama. Né? É interessante isso. Nós nunca desmobilizamos o nosso trabalho de grama. O cara da grama era um consultor. É um que veio agregar, entendeu? Que agregava. Nunca desmontamos o processo de que cuida da grama. Não, estão lá os mesmos profissionais há 20 anos, estão todos lá. O treinador, por uma característica muito dele, entendia que para o elemento jogo, né? Para o elemento jogo, grama é um aspecto importante. Eu já vi outros treinadores assim também. Uhum. Né? Esse mais ainda. Então, o que era o negócio? Era termos a mesma condição que tínhamos no Beira-Rio, no CT, de qualidade, de condição, para não ter diferença entre o campo de treino e o campo de jogo. E a gente aceitou como ele trabalhou no Atlético Mineiro, assim.
Essa mesma pessoa... E outra também, tu vai brigar com o cara, ou tu vai criar uma relação porque o cara tem tá pedindo pra tantas botar coisas, um consultor. tem tanta... Só que aí, como a nossa imprensa e como a gente fica aqui... Tem tantas ventilando, coisas que não sabem que a gente brigou, muito mais importante do que isso. Que ficaram lá, e que eu não, óbvio, não vou ficar aqui falando, porque não interessa, é de consumo interno, e que exatamente isso que tu falou. E era para agregar, era para somar, era para melhorar o processo. Não é para destruir o outro processo. Né? E no futebol, cara, quem participa de vestiário sabe que tem treinadores com manias muito piores do que essa e que nunca foram faladas. E gestão de grupo, né? Isso acaba sendo fundamental. Só que não falam. Eu sei. E acho que e respeito. Tem treinador que não gosta e manda. Não quero que venha ver treino fulano, beltrano, ciclano. É uma forma de trabalhar. Sim. E a gente tem que respeitar. Ah, mas ele está mandando no clube. Não é ele que decide quem vai olhar o treino. Tem gente que fala isso hoje, mas quando esteve lá dentro, fez. Sim. Entendeu? Então, assim, tem treinadores com as suas metodologias de trabalho que você vai... Agora, o clube é maior que eles. O clube é maior que eles. Teria muita coisa para te perguntar ainda, mas não tem como não falar sobre isso. Coisa boa, tá? Para nós finalizar. Acho que um dos grandes legados que tu está deixando no Inter é a tecnologia de informação. Hoje existe todo um penso, uma customização. Eu me lembro que no teu primeiro ciclo até tu fizeste uma apresentação no conselho mostrando a adequação de softwares e tudo, tá? Quando tu tem um treinador estudioso, competente, capaz, inteligente, que dialoga, que fala nas entrevistas, um baita de um cara, dá para ver. Eu admiro muito o Roger, admirava ele mesmo antes de ser treinador do Inter, tá? Tu traz com paixão, etc. Mas quando tu tem um cara com a capacidade técnica e com a capacidade de análise de dados como comandante técnico, e tu tem todo um investimento que, no meu modo de ver, é um legado para o futuro que todos os clubes vão ter. Essa inteligência não tem como a gente não pensar em inteligência artificial, não tem. Não estou dizendo que é o algoritmo que vai contratar, eu sempre falo isso, mas a gente precisa atualizar cada vez mais as ferramentas porque a gente tem que olhar para frente. E aí, quando a minha dúvida em relação ao Roger seria ter capacidade de mobilizar o grupo. Porque uma coisa é tu chegar para um elenco do Juventude, nada contra, e dizer o seguinte: se vocês me ouvirem, todo mundo vai ganhar mais, todo mundo vai melhorar a vida. Boa. Como é que tu vai chegar para um Borré da vida, para um Valência, para os caras que já estão no auge da carreira, etc. Assim. E aí, quando ele dá aquela entrevista e ele começa a desmembrar números e dados de que para buscar intensidade, no mínimo 5 desarmes ou cercamentos tu teria que ter para o jogo para ter o volume, etc. Ele começa a entrar ali, para mim, eu disse, foi aí que ele convenceu no trabalho, na capacidade. Então, é uma pergunta que é uma filosofia, mas assim, a capacidade tecnológica do Inter fez muito bem para o Roger e o Roger fez muito bem para a capacidade tecnológica do Inter. Será que não era isso que estava faltando para a gente acertar o primeiro semestre e ser campeão, presidente? É isso que nós precisamos e vamos fazer. Mas eu quero te dizer o seguinte, a capacidade de investimento que a gente fez e está fazendo tanto em softwares, em ferramentas, como em profissionais. Hoje a gente tem um estatístico no departamento de futebol, né, já há 3 anos, que trabalha muito com dados e informações, eu diria assim, customizadas. Ou seja, tu tem os pacotes de software, mas tu tem que ter informação que te interessa, que é para o Inter. Né? E eu vejo, já fazia isso com outros treinadores, mas conversa muito com o Roger em relação a isso, eles conversam, o que é a ferramenta que auxilia. Mas o Roger traz também com ele um conjunto de metodologias e de ferramentas que somam a isso. Né? Então, isso é uma parte importante. Mas, objetivamente, a tua pergunta ela se resolve da seguinte forma. O Roger consegue, né, e isto é um fator muito importante, mostrar ao jogador que aquele modelo que ele treina funciona no jogo. E quando o jogador observa isso, gera confiança. E ao gerar confiança, não interessa se ele tem 30 anos de carreira, 20 anos de carreira, ele compra a ideia. E ao comprar a ideia, ele busca no modelo a sua segurança. Então, o que o Roger sempre diz? Gente, nós vamos sofrer em determinado momento do jogo. Quando a gente sofrer, se apegue ao modelo. Mantenham e não desestruturem o modelo. Ele é que vai dar a segurança para vocês passar por aquele momento. E os jogadores fazem isso e isso dá certo,
É uma mola propulsora. O cara confia. Tá dando certo, tá dando certo. O cara tem a manha. Por exemplo, eu lembro, acho que foi o Grenal que um jornalista me pediu. Aquele gol do Grenal foi uma jogada trabalhada, não sei o que terminou no gol, isso parece treinado. Eu falei, é treinado. Treinado. Fui lá e pedi pros caras, os caras fizeram o vídeo. Me lembro. Onde aparece o vídeo do treino e do gol. Quando isso casa... Tu é diretor de imagem agora do Inter. Quando isso casa, cara, isso sabe, é um fator de confiança dos jogadores. Então, esse movimento de eu te apresento um modelo, tu executa como eu estou te falando, e ele dá certo, gera confiança dos dois lados. Né? Do treinador nos seus jogadores. O Vitão acabou de dar uma entrevista coletiva e eu achei muito interessante o que ele disse, que no momento que treina em curto, ele disse é mais difícil treinar do que jogar com o Roger. E aí quando tu vem para a amplitude do Campo Grande, tu já tá com os movimentos em cima de uma pressão muito maior e que isso dá uma tranquilidade para sair jogando. Não, e o próprio Roger, né, foi muito, eu diria, elegante, o cara... Quando ele fala, não, aproveitei algumas coisas que tinha aqui, né, e melhorei com o meu sistema, né? Mas ele elogia algumas coisas que são da vida. Por exemplo, né, a marcação alta, que é um negócio que eu particularmente gosto. Né? Eu sei que alguns preferem esperar. E eu acho que quanto mais perto do gol adversário tu tiver, mais chance tu tem de fazer gol. E menos chance o cara tem de estar no teu gol. Bom, mas tem que ter controle, tem que ter equilíbrio defensivo, uma bola num contra-ataque, linha alta. E isso o Roger trabalha muito. Né? E claro, a gente precisa, como direção, também dar ao Roger, né, dar ao treinador capital humano para realizar aquelas funções. Não adianta tu ter, né, zagueiro que não tem velocidade se tu precisa de um zagueiro com velocidade. Não adianta tu querer jogar com marcação alta se tu não tem atacantes que, de fato, façam a pressão que tem que fazer para roubar a bola. Né? Não adianta tu querer isso e não ter um preparo físico que te aguente 90 minutos jogando desse jeito, que é difícil. Né? Então, tudo isso faz parte de um trabalho que a gente tem feito aí, junto com o Roger, capitaneado lá pelo Bisol, que é o nosso vice de futebol, né? Junto com o D'Alessandro, o Mazuco, o Felipe D'Alegrave, Roger, Paixão e toda a comissão técnica. Esse trabalho a gente precisa, agora dialogando com aquela brincadeira que tu fez, nós queremos terminar o ano muito bem, mas mais do que terminar o ano muito bem, a gente tem que começar o ano muito bem. E não dá para... E vai ser um calendário difícil, né? Eu queria que não parasse. Queria que já continuasse agora. Muito bem, eu também. Não precisava parar, entendeu? Mas nós temos que parar aqui, nós vamos parar, presidente. encher o tanque e voltamos depois. E aqui também, né? Eu te agradeço, mano, pelo espaço. Né? Estou sempre à disposição, né? Nesta relação, eu diria, mais formal aí, num programa, né? Informal, mas mais formal como entrevistador e entrevistado, e também nas relações políticas do clube, naquilo. Eu sei que tu é um cara que sempre, e tu sempre falou isso para mim, e eu guardei isso, né? Tu disse, olha, me lembro num dia que, acho que era prévia de uma reunião um pouco mais tensa, eu estava na mesa, e tu chegasse para mim e dissesse, olha, me usa, eu posso ajudar a construir, sempre nessa ideia de construir sinergia de construir, né? E eu acho que tu é um cara fundamental para isso. Tu tem esse trânsito, tu é um cara reconhecido, um colorado, né? E a gente precisa disso, de pessoas que tenham... E aí eu não estou falando de crítica ou não crítica, a crítica é do jogo, tu não tem que concordar mesmo com tudo. Agora, nós precisamos... Cara, nós estamos numa situação, num modelo, num modo, eu vou chamar assim, tá? Não é para alarmar. Nós estamos num modo de sobrevivência no Inter. Nós estamos sobrevivendo. Com todas as dificuldades que nós temos, mano, há de se reconhecer uma coisa. Fazem 4 anos que nós estamos beliscando alguma coisa. E a nossa condição financeira, se olhada em relação aos demais, não era para nós estar nem perto deles. Boa lógica. Não era para estar nem perto. Se nós comparar o que fatura Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Atlético Mineiro, o que está gastando São Paulo e mais alguns que eu estou esquecendo aqui, nós estamos em termos de recurso aqui em hoje é 11º. Tá? Só que nós sempre estamos entre os 4.
Ou somos vice-brasileiro, ou estamos nos 4 da Libertadores, nós estamos brigando lá em cima. Tá? E para brigar lá em cima, cara, é um esforço gigantesco. Por isso que eu estou dizendo, nós estamos sobrevivendo. Só que até quando nós vamos viver assim? E isto é um debate que acho que a gente precisa fazer, né? Tem as responsabilidades. Se eu faço, enquanto gestão, sozinho, eu estou fazendo, eu recebo a crítica. Então eu quero fazer em conjunto com o Conselho. E a gente precisa discutir o futuro do Inter. Vamos lá. Quero te agradecer profundamente, né, por essa entrevista que não teve roteiro, que não teve nenhuma restrição nesse sentido e mostra justamente a paixão que a gente tem pelo Esporte Clube Internacional. E te dizer uma coisa, meu velho. Meu filho nasceu no dia do Bi da América. Então, eu vou a todos os jogos com ele, assim como eu vou a todos os jogos com meu pai. Então, é muito mais do que... O Inter é muito mais do que futebol. É a porta de entrada que eu tenho para falar com as coisas que eu mais amo na minha vida, que são a minha família, entendeu? E eu vejo o sofrimento do meu filho. Então, e esse sofrimento, eu sofri nos anos 90 e cria casca e cada vez faz a gente se apaixonar. E às vezes, tá mais de 20 anos no conselho, cria um desgaste, cria uma encheção de saco nesse sentido. E depois que o meu filho nasceu e eu retomei essa relação, parece que potencializa ou revigora o amor que a gente tem pelo Esporte Clube Internacional. Então, isso está acima de qualquer coisa. E o meu objetivo, cara, é abraçar meu filho e dizer: ganhamos, cara, tamo junto, assim. Então, ver ele sair feliz do estádio, né? E isso é muito caro para mim. Isso e assim, eu às vezes pode ter gente que vai chegar e vai dizer assim: "Pá, mas o Mano passou pano pro Barcelos aqui". Tô me lixando porque as pessoas vão dizer, sabe? Não é o meu propósito. Quando a gente fez esse projeto aqui, não era para lacrar, não era para corte, era para resgatar uma memória do Inter e usar esse espaço para falar sobre histórias importantes, para ter um debate mais aberto, sem melindrar, sem pensar em ganhar like ou em ganhar politicamente, assim, sabe? Então, é um prazer poder estar aqui e acredito, sim, que justamente por estarmos em lados diferentes hoje, e eu me considero muito mais independente do que oposição, tá? Mas por estar em lados diferentes e ter uma conversa tão franca, tão aberta e tão positiva, só pode fazer bem para o Esporte Clube Internacional. Então, muito obrigado a todo mundo. Reverberem, valeu KTO, valeu a todo mundo que nos segue aí. Tenho certeza que agora com o presidente vai bombar as nossas redes aí. Então, muito obrigado, velho. Foi uma honra, tá? E vem aqui quando quiser falar sobre assuntos. Acho que é importante a gente filosofar um pouco e pensar nesse Inter do futuro. Eu estava pensando algumas coisas que tu falasse aqui, me despedindo também, agradecendo mais uma vez. Tem assuntos interessantes que a gente podia aprofundar um pouco mais, entendeu? Em termos de gestão, de inovação, de coisas que a gente pode puxar o pensamento do conselheiro, do torcedor, para cima a régua, né? E eu acho que tu é um cara que tem uma vivência nisso e é um cara que tem uma experiência muito boa em sair da caixa, né? A gente tem que sair um pouco da caixa. E sair da caixa é buscar solução que não está hoje no nosso horizonte. Como eu já te disse lá no conselho, me usa, presidente. Valeu, velho. Abraço. Valeu, galera. Grande presença.